Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no canal. E hoje a gente vai falar de um assunto que, quando eu abro o caixinho, o pessoal sempre pede para abordar, que é sobre vegetarianismo. E mais especificamente, nós vamos falar sobre alguns mitos que existem quando a gente pensa na adoção desse padrão alimentar. E para isso eu tenho que trazer uma das nossas principais referências quando a gente fala em alimentação vegetariana. Minha amiga, Paula Gandim. A Paula é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e esportiva funcional, professora, graduanda em psicologia também, né, Paula? Quase já indo para a fase final da faculdade. Então, Paulinha, muito obrigado pela participação aqui no canal. Ô, Márcio, eu que te agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você, ainda mais falando sobre assuntos que eu gosto tanto. Paulinha, eu falo que assim, é indiscutível, né? Hoje em dia a gente vê que é crescente o número de pessoas que realmente buscam a alimentação vegetariana em função de todos os benefícios. Da mesma forma, a gente vê que é crescente o número de artigos mostrando os benefícios desse padrão alimentar, né, dessas escolhas. Mas a gente ainda tem muitos mitos, né? Na internet a gente vê as pessoas falando muita bobagem e às vezes não sabendo lidar muito. Como a gente tem um público aqui no canal também muito voltado para o nutricionista, para o estudante de nutrição, a gente ainda tem muitos profissionais que também não sabem, às vezes, atender, né, esse público que é tão crescente. Então, aí eu pensei, falei, vou convidar a Paulinha para a gente discutir alguns desses mitos e ela explicar para a gente, né? Até porque ela tem toda uma vivência pessoal e prática, né? Atendendo esse público também. E aí eu vou pegar algumas coisas que a gente vê na internet o pessoal falando e você explica para a gente se é mito, o que está de errado nessas afirmações que o pessoal fala na internet, tá bom? Perfeito. Olha, mas eu acho que para começar, acho que a gente, até porque isso faria diferença, né, na hora que a gente pensa na nutrição, vale a pena a gente até resumir aí, explicar um pouquinho as diferenças, né, entre vegetarianismo, entre o vegetariano, o vegano, os tipos de vegetarianos que existem. Perfeito. Sim, a gente tem algumas diferenças principais. Eu acho que aqui no Brasil o modelo de vegetarianismo que as pessoas mais conhecem, né, quando você fala assim, sou vegetariana, é o que a gente chamaria mais tecnicamente de ovo-lacto vegetariano, que é aquela pessoa que exclui qualquer tipo de alimento de origem animal, né, as carnes, frango, peixes, mas ela ainda consome ovos, leite e derivados, né? E aí a gente tem algumas variações desse ovo-lacto vegetarianismo, que é o lacto vegetariano, ele só mantém leite e derivados, e o ovo vegetariano, que só mantém o ovo. E aí o vegetariano, de fato, né, que é o que a gente chamaria de, naturalmente as pessoas, né, acabam falando mais como vegano, é aquela pessoa que exclui qualquer alimento de origem animal, seja ele também os derivados, ovo, leite e derivados, mas também o mel, entre outros produtos. E o que é importante de destacar, a grande diferença entre o termo vegano, né? Nesse caso, quando a gente fala só da alimentação, Márcio, a gente poderia dizer que a pessoa é vegetariana estrita, não restrita, como alguns lugares colocam, mas vegetariano estrito. Então, é aquela pessoa que realmente excluiu alimentos de origem animal da alimentação. E o vegano, ele vai um pouquinho além desse conceito, porque daí tem toda uma questão da ética animal envolvida, do porquê, dos motivos que levaram a pessoa a se tornar vegetariano. Então, a pessoa evita também produtos que testem animais, evita frequentar lugares onde haja algum tipo de exploração de animais. Então, é um conceito um pouquinho além da questão da alimentação, vai para o vestuário, vai para o entretenimento também. Então, ela abarca outras questões. Sim, sim. E como você mencionou, né, que tem alguns que optam por comer fontes de laticínios, outros que não. Uma dos mitos aí que o pessoal fala na internet é que sempre assim, vegetariano vai ter falta de cálcio, né? Vai ter deficiência. Você na sua prática clínica, né? Como que você vê isso? Eu acho que isso vem também, Márcio, dessa
ideia de que os alimentos de origem animal, aí principalmente o leite, seria a nossa única, se não a principal fonte de cálcio, né? Isso vem também de hábitos culturais, do jeito que as pessoas consomem, da frequência com que isso é consumido. Então, quando uma pessoa tem, às vezes, alguma alergia, alguma intolerância, e já se descobre vegetariana no meio do caminho, então ela se vê numa alimentação vegetariana estrita e ela tem que fazer essas trocas, né? Ou seja, consumir alimentos de origem vegetal ricos em cálcio também. O que na natureza é muito abundante, né? A gente sabe que o cálcio é um dos minerais mais importantes. Imagina se a gente só encontrasse em um alimento só. Então, a ideia, eu acho que o que as pessoas passam nesse período inicial de transição é começar a buscar os alimentos fontes de origem vegetal, que a gente, como nutricionista, deveria de fato promoveu esse consumo, né? Porque são alimentos também ricos em outros minerais, né? Magnésio e aí outras vitaminas importantes, ácido fólico, por aí vai. E a gente precisa fazer essa adequação para o paciente, né? Ajudá-lo a conhecer os alimentos ricos em cálcio para poder fazer essa adequação. Não é difícil, Márcio. Eu acho que o que é difícil é que muitas vezes as pessoas têm aquelas 3, 4 porções de leite e derivados por dia e elas querem comer muito parecido. Então, por exemplo, se a pessoa quer fazer uma substituição com algum leite vegetal, né, uma bebida vegetal, ela tem que estar atenta se aquela bebida vegetal também é fortificada com cálcio. Se ela vai consumir um queijo vegano, alguma coisa do tipo, ela também tem que estar atenta à origem disso, que muitas vezes não são fontes de cálcio. Então, a gente tem que ampliar esse conceito de onde estão essas fontes de cálcio e como que a gente vai priorizar isso na alimentação. Tanto que, de forma geral, a gente vê que vegetarianos e veganos têm um bom consumo de cálcio quando fazem uso desses alimentos na alimentação. É o que eu falo, né? Na nutrição, o pessoal tem mania de querer achar, tipo, colocar a responsabilidade toda em cima de um único alimento ou de um único nutriente. Não é assim, né? A gente tem inúmeras outras fontes aí e cabe ao nutricionista, que é quem entende de composição de alimentos, adequar tudo isso na alimentação dos pacientes. Outro mito, Paulinha, que o pessoal fala muito. Fala assim, do ponto de vista nutricional, é impossível substituir a carne. A proteína vegetal não vai suprir nutricionalmente a proteína animal. Como que é isso na prática? Eu acho que o que fica bastante necessário, a gente sempre tem um conceito de que a gente vai achar, sim, todos esses aminoácidos nos alimentos de origem vegetal. Então, a alimentação humana é extremamente variada. Então, não teria por que a gente ter medo de não alcançar esses aminoácidos essenciais se a gente estiver, primeiro, adequando a quantidade de calorias diárias desse paciente. Então, ele não pode comer menos do que ele deveria. Então, se ele bate as calorias diárias que são recomendadas para ele e ele tem uma alimentação variada, ou seja, alimentos que têm aminoácidos limitantes, ele vai achar em outros alimentos que têm outros aminoácidos limitantes. E a composição de um dia, né, ou seja, de 24 horas dessa alimentação, vai fazer com que ele atinja todas as necessidades que ele precisa. E aí a gente vai sempre ficar de olho com pessoas e grupos específicos que têm necessidades proteicas aumentadas, que é o caso de praticantes de atividade física, atletas, os próprios idosos, as crianças, adolescentes, que vão precisar de um olhar mais atento a essas recomendações. Então, eu diria que é muito difícil, eu digo que um dia, quem sabe, a gente não fale de proteína quando fala de vegetarianismo, porque é muito difícil a gente encontrar alguma pessoa que tenha problema em bater as quantidades proteicas, bem pelo contrário. A gente sabe até pela prática clínica que as pessoas excedem as quantidades, comem muito mais do que o necessário. Então, na alimentação vegetariana é super possível fazer isso, se atentando aos principais grupos alimentares que são fontes de proteína. E aí eu gosto muito de citar 3 deles, apesar de que a gente sabe que todos contribuem. São as leguminosas, né, o grupo de todos os feijões, e é isso na alimentação vegetariana é bacana, porque a gente traz um consumo muito mais diversificado das outras leguminosas, a gente não fica consumindo uma ou duas. Tem o grupo das oleaginosas, que são todas as castanhas, de forma geral, a gente prioriza também
o consumo de cada região do Brasil, né, qual que a gente tem mais facilidade de adquirir. E aí, por último, é o grupo das sementes, né, semente de chia, de linhaça, de girassol, de gergelim. Esses 3 grupos eles vão fornecer a grande base da necessidade proteica. Só que todos os outros também vão contribuir de alguma forma. Então, assim, se o paciente tem uma alimentação variada e bate as calorias diárias, não tem por que a gente ter medo desse consumo proteico não ser adequado. Você até mencionou aí atletas, a gente até teve um vídeo aqui no canal com o Lanes, que é nosso amigo, o Lanes, falando sobre a alimentação vegetariana no atleta. Então, o pessoal pode entrar aí e buscar o vídeo, que aí a gente também discute isso bem específico no esporte. Paulinha, uma coisa, essa eu escuto, inclusive até dos nossos alunos na pós-graduação, como eu dou aula de suplementação, e aí sempre que vai discutir, então tem aquela coisa de alguns profissionais achar que vegetarianos sempre vão ter que ter uma suplementação de vitaminas e minerais como complemento da alimentação. Isso é um mito, não é? Na prática, a gente vê que não é bem assim. Não é bem assim. A gente sabe que a alimentação ela é muito individualizada. Não é o padrão alimentar que vai dizer isso, e sim a alimentação da pessoa. Né? Então, se a gente às vezes pega uma pessoa que tem uma alimentação muito restrita, não come, come grupos alimentares importantes, às vezes a gente sabe que está com deficiências de acordo com os parâmetros bioquímicos dos exames laboratoriais, é óbvio que a gente vai precisar fazer uma complementação enquanto a gente faz o processo de reintrodução de alimentos, de conhecimento, de receitas, de abrir, né, esse leque de opções do paciente. Mas isso não é uma questão individualizada do padrão alimentar vegetariano. Eu diria, sim, que a gente tem alguns pontos de atenção, né, que são nutrientes que a gente tem que ficar mais atento. Um deles é o zinco. Eu acredito que se a gente não fizer trocas e não consumir as fontes diariamente, esse paciente pode sim desenvolver uma deficiência a longo prazo. A vitamina B12, né, que a gente sabe que as próprias fontes alimentares acabam ficando muito restritas na alimentação vegetariana. Então, vai ser uma vitamina que a gente vai acompanhar de perto, mas isso já não é mais problema só do grupo vegetariano e vegano, né? E aí a gente também fica de olho no consumo de ferro para as mulheres e praticantes de atividade física, né? Por conta das outras questões envolvidas, e aí a gente volta para a questão da individualidade e olhar se ela realmente tem essas necessidades alcançadas. Existem alguns autores, Márcio, que falam que propõem um consumo de 50% maior de ferro e zinco para populações vegetarianas e veganas acima da RDA. E isso, na prática clínica, para alguns grupos, parece ser interessante. Então, às vezes, eu tenho essa preferência, né? Tudo que eu puder fazer pela alimentação, eu faço. Caso tenha alguma particularidade, o paciente esteja precisando tem uma demanda maior, a gente faz uma complementação. Eu vejo isso também. Eu acho que sempre é a base, né, do nosso trabalho. Ajustando na alimentação, é possível sim atingir uma boa parte desses nutrientes aí e trabalhar a suplementação de forma mais individualizada, né? E Paulinha, mais um mito. Vou aproveitar a Paulinha aqui para a gente já tirar algumas coisas. Outra coisa que também o pessoal tem mania de falar muito na internet, que criança não pode ser vegetariana, que para fazer essa transição para o vegetarianismo tem que ser um pouco mais velho, né? Existe uma idade mínima, é mito realmente que criança não pode ser? O que a ciência fala, os artigos dizem? A gente tem, não é uma literatura muito vasta em relação a esse assunto, mas tudo que a gente tem de literatura mostrando uma alimentação vegetariana saudável, equilibrada, planejada para crianças, tanto na primeira infância quanto mais para frente, Márcio, é um crescimento adequado e um ganho de peso até favorável em comparação a outros grupos, principalmente aos onívoros. Então, sim, a gente tem respaldo científico para que uma criança seja vegetariana, mas todo o trabalho, e aí especificamente, né, de quem é nutricionista sabe disso, todo o trabalho dessa adequação se dá com os pais. Então, se os pais conseguem fazer essa alimentação, e muitas vezes eles também seguem uma alimentação vegetariana, mas eu já tive muitos casos de que foi a criança que quis se tornar vegetariana e depois os pais que acabaram virando vegetarianos, a gente consegue fazer essa adequação sem problema nenhum. Tem prejuízos assim nessa parte de desenvolvimento, nada disso, né?
Não, de forma alguma. Tudo que a gente tem na literatura e até mesmo na prática clínica, né, Márcio? Eu trabalho há 10 anos, mais de 10 anos com o público vegetariano e vegano, e o que eu vejo é que são pessoas muito interessadas na alimentação. Você não precisa ficar convencendo sobre como é importante você comer bem, a sua alimentação. São pessoas que já estão buscando por informação, já querem comer melhor. Então, principalmente quando a gente fala de uma criança, por conta da cobrança social, da família, de amigos, as pessoas tendem a prestar mais atenção ainda, tentar fazer uma alimentação melhor ainda, e a gente tem resultados muito bacanas quando a gente acompanha crianças vegetarianas também. Paulinho, muito obrigado. Eu falo que é fato, né? Querendo ou não, o nutricionista ele precisa conhecer mais, estudar mais sobre esse tipo de alimentação, porque a ciência vem mostrando diversos benefícios, né? A gente tem estudo em síndrome metabólica, em obesidade, mostrando a importância disso. Então, o profissional precisa cada vez mais se preparar bem para poder atender esse público que é cada vez mais crescente nos nossos consultórios, né? Exato, eu acho que é isso. A gente tem esse desafio em 2 pontos. Um é buscar a ciência mesmo, o que se diz, né? A gente deixar para trás alguns mitos, entender melhor o que a ciência está dizendo. E eu acho que, em segundo lugar, vem muito da gente unir um pouco do universo da gastronomia, ou seja, o que os alimentos de origem vegetal podem, de fato, fazer pela alimentação e para a gente conseguir colocar isso em prática, porque senão a gente fica com um conhecimento endurecido, né? Ele não consegue sair. A gente sabe que é possível, mas na hora da pessoa colocar em prática, ela tem muita dificuldade. Então, o nutricionista também precisa conhecer melhor os alimentos, precisa saber o que é fonte do que, como fazer aquilo, como colocar na prática. Então, eu digo que são 2 caminhos muito importantes para quem quer trabalhar com esse público. E parar com a ideia de nutricionista quando chega um paciente falando assim, quero mudar, quero tentar começar a ter uma alimentação mais vegetariana, o nutricionista achar que ele tem que convencer a pessoa do contrário, né? Eu falo que esse é o erro mais gritante que a gente vê, né, Paulinho? É o erro mais gritante. Já vem diminuindo, Márcio, nos meus primeiros 5, 6 anos de atendimento com esse público, eu só recebia pessoas assim. Eu ia num nutricionista, eu gostava muito dele, a gente se dava bem, mas quando eu disse, ele falou que não dava. Ele disse que era melhor comer pelo menos um peixinho. Essa história, né? E isso faz com que a gente tenha um lugar de muita falta de empatia de o que o paciente está vivendo. Então, a gente precisa se colocar no lugar dele, entender o que está acontecendo. E se a pessoa, como qualquer outra, a alimentação dela não vai ser boa agora, mas vai ser lá na frente. Assim como qualquer outro paciente onívoro que chega no seu consultório e não está comendo bem também, e ele precisa de um tempo para evoluir. Muitas vezes um paciente vegetariano é julgado antes dele conseguir ter vamos dizer assim, o tempo para que ele possa desenvolver a alimentação. Então, que a gente possa também acolher melhor as pessoas que estão em transição e possa fazer um trabalho em conjunto muito bacana para que isso aconteça. Paulinha, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente, esclarecendo alguns dessas bobeiras, né? Desses mitos que a pessoa fala na internet e que a gente sabe que não funciona assim. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Obrigada, Márcio, mais uma vez. Agradeço o convite. Muito sucesso aqui no canal. Obrigado. Pessoal, acompanha a Paula, porque ela posta muita coisa lá sobre não só sobre alimentação vegetariana, mas sobre nutrição, né? Então, adoro os posts sobre comportamento alimentar. Vou trazer a Paula aqui no canal para falar sobre isso também. Então, muito obrigado, viu, Paulinho? Obrigada, Márcio. Um beijo para todo mundo e a gente vai se vendo por aí. Pessoal, se você está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. Quem está vendo pelo Instagram, compartilha esse GTV aí nos seus stories, marca os amigos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais, pessoal!